Este podcast é um oferecimento. Mais Cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa. É isso aí, gente. Estamos aqui mais uma quinta-feira no nosso podcast Liderando com Fé. É desse jeito. É desse jeito. Deus é bom o tempo todo. Estamos o tempo aqui todo Deus é bom. Felizes e animados, né, pai? Sim, sempre. Sempre. Super de Deus. Bom demais. E você que está chegando aqui pela primeira vez, ou você que já está aqui conosco, já nos acompanhando, não esquece de 3Cs. Curtir, comentar e compartilhar, bem como se inscrever aí no nosso canal. Isso e ajuda acionar muito. o sininho também. Acionar o sininho para te lembrar aí dos episódios novos. Isso ajuda muito o algoritmo entender que o nosso conteúdo é relevante e espalhar ele para mais gente. Bom, como vocês viram aí no começo do episódio, a gente tem aqui os nossos apoiadores, patrocinadores. A gente quer agradecer todos eles. Muito obrigado por estarem aqui conosco nesse projeto. E você aí que está assistindo, não deixe de acompanhar, conferir as mídias sociais deles, os serviços, os produtos deles, que é show de bola. A gente só anda aqui com gente, ó, sensacional, né, pai? Demais, rapaz. Nossos patrocinadores são top. Top. E aqui no Liderando com Fé, a gente traz aí grandes convidados para contarem as suas histórias e poderem inspirar você, influenciar você a se tornar um líder melhor. Seja aí na sua área de influência, seja na sua família, seja na sua empresa, seja na área da educação, seja na área governamental, enfim. São muitas áreas de influência, né, pai? São. E aí você ouvindo Liderando com Fé, vai guardar que você precisa fazer a sua liderança com muita fé. A fé gera esperança, a esperança gera resiliência, né, Gabriel? É isso aí. E vamos que vamos, então? Vamos aí falar do nosso convidado, que é um cara aí sensacional, que vai contar aqui pra gente a história dele, que é impactante. Com certeza a gente vai aprender muito. Grande Dário, meu irmão, obrigado aí, viu, pela sua presença. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui diante primeiro dos convidados. Isso aí. Louvando ao Senhor, né, dando Que graças bom. a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Show de bola. O Dário, que é presidente da Associação Nova Criatura, certo? Esposo da Tainara e pai de 3 princesas, é isso aí? 3 princesas. A Antonella, que é a bebezinha de 3 anos, tem uma de 12, que é a Emanuele, e uma de 13, que é a Ana Beatriz. Ô, bênção do Senhor. Filho é bênção do Senhor, né? Glória a Deus. E aí, Tá pai? vendo? Rapaz, eu conversei um pouco com o Dário. A história dele é uma história de transformação, sabe? Quando a pessoa sai de um lugar de destruição e depois vai para um lugar de sucesso, de prosperidade. Então isso aqui já tô dando um spoiler da história, né? Para todo mundo ficar conectado. Você quer saber como isso acontece? Como alguém pode sair de uma vida totalmente sem futuro, sem esperança, uma vida assim que estava totalmente desregrada, longe daquilo que você imagina para sua vida, e de repente se tornar um homem de Deus, casado, com família e bem-sucedido nos seus negócios. Então fique até o fim, porque você vai perceber passo a passo dessa história. Show. Dário, vamos começar então pelo começo aí, como eu gosto de brincar aqui com o pessoal. Diga pra gente aí onde você nasceu, como que foi o começo aí da sua caminhada, da sua trajetória. Vamos lá. Quero agradecer primeiro aos telespectadores também, tá? Por estar nos ouvindo. Estava comentando aqui nos bastidores que Deus prepara os momentos certos para que a gente possa compartilhar e levantar pessoas, né? Ontem eu tive a oportunidade de assistir o filme A Forja. Foi um filme muito impactante, muito bacana. Estão falando né? muito bem desse filme, eu quero Sim. assistir, inclusive. Eu participei do lançamento do filme, não do filme, de ver o filme, mas eu tive a oportunidade de ter a live com os diretores do filme. Olha que legal. E realmente, olha, só de ouvir eles falarem, eu falei, eu preciso assistir esse filme. E o convite, vá assistir, porque é sensacional. Eu não quero dar spoiler aqui, mas o filme é muito bom, sensacional. Legal. E ele mostra, né, a força da oração, a força da intercessão,
a força da união também, da unidade como igreja, como corpo de Cristo, isso é muito válido, né? Mas... Tá passando no Cinemark, lá tá no no shopping cinema, né? também, Isso, Bosque Cinépolis. dos Cinépolis. Inclusive dias de segunda a quarta-feira é promocional, né? Pra quem Legal. tiver a oportunidade. Quiser pagar mais barato, tem uma família grande como a minha. É, bom Vai ir lá nesses nesses dias né? aí que De segunda a quarta, mais barato. tá barato, tá barato. Mas tem no Cinépolis, no Bosque dos Ipês também. Então eu te convido a assistir porque vai impactar. São histórias ali que vão fortalecer mesmo a nossa fé. Mas o que eu quero trazer é duas coisas, né? A respeito da intercessão ali, né? Que falou muito forte a respeito da oração e da intercessão e da comunhão dos irmãos, né? Sobre esse filme. É uma história de uma adolescente que começa, na verdade, um adolescente de 19 anos que vai descobrir essa caminhada cristã. E aí eu quero fazer esse comparativo, né? Fazer um paralelo com sua vida. Um paralelo, é isso mesmo. A minha vida, eu nasci aqui em Campo Grande, sou nascido aqui em Campo Grande. Os meus pais eram evangélicos quando eu nasci, né? Só que, na verdade, o meu pai era convertido e minha mãe não. Né? Os dois frequentavam a igreja, mas não eram batizados. E não eram casados também. Então, aconteceu o que a gente sabe que aconteceu, né? Um filho fora da aliança. A gente sabe, né? Que nós que somos cristãos entendemos isso. E meu pai era do exército, na época, muito novo. Queria se casar com a minha mãe. E aí foi o primeiro tombo, vamos dizer assim, entre aspas, da vida. A minha mãe abandonou meu pai no altar. E aí não se casaram. Então, isso parece filme, hein? Parece um filme. Abandonou no altar. Mas assim, ao invés do noivo, que geralmente os filmes acontecem, né? A noiva acabou abandonando. Mas os dois continuaram juntos, né? Por algum tempo. Eu tive a oportunidade de tê-los, os meus pais juntos até 5 anos de idade. E depois eles se separaram, né? E aí eu fiquei morando com a minha mãe e depois eu fui morar com meu pai. Mas assim, os dois sempre falavam da figura de Deus. Até então, né, era muito superficial o que se falava de Deus, né, para mim. Então eu cresci com essa, Deus abençoe, pede bênção pro pai, porque começa assim, né? Essa introdução, ela começa sutil, né? Então, pede bênção. Por que bênção? Né? O que é bênção? Mas assim, fica aquela coisa encucada na cabeça, mas você nunca vai levando aquilo pra frente, né? E então eu tive uma adolescência que eu frequentei a igreja, mas eu nunca me batizei, nunca me envolvi, né, com a igreja. Não teve aquela experiência com Jesus. Teve envolto na religião, mas sem um relacionamento com Deus. Exatamente. Sem um relacionamento que fosse efetivo ali na casa pessoal, de Deus. Então, frequentava a igreja quando eu era adolescente. E eu gostava e chorava e participava daquelas igrejinhas de bairro, sabe? Pequenininhas ali. Então, era a pastelada, era o carreteiro para ajudar na igreja, na obra, enfim. Eu sempre fui muito envolto nessa atmosfera, né? Só que, durante a minha adolescência, como eu não era firmado, eu acabei conhecendo as drogas, né? Através de... Começou pelo álcool ou já foi para droga? Não, na verdade foi assim. Pesada. O meu pai fumava cigarro. Né? Ele já era desviado da igreja, enfim. Fumava cigarro e aí eu tive a experiência de começar a fumar cigarro. E fumar cigarro, até que um tempo eu não conseguia mais esconder do meu pai, virou algo rotineiro e cotidiano. Eu já não fumava sozinho, fumava com meu pai. A bebida depois foi sendo introduzida aos poucos, porque meu pai também bebia. Afinal de contas, né? E aí, uma cervejinha? Uma cervejinha, dá um golinho, pega uma garrafa aqui pro pai, vai lá na geladeira, Sim, então acaba aí, ó, acontecendo. Aí, ó. Enfim. E aí eu tomava os golinhos, comecei a tomar com os amigos e até que chegar bêbado em casa, né? Já chegou nessa situação. E aí de lá pra cá foi uma vida assim, totalmente envolta de situações ruins, né? No sentido de que Deus tinha um chamado, tinha um propósito, mas a gente não entendendo e vivendo sem
uma ajuda, um auxílio dos pais, ou alguém que te desse uma orientação mais a fundo, né? O pastor que abraçasse, vamos dizer assim, a causa, a gente acaba ficando perdido, né? Então, eu, por exemplo, com 11 anos de idade, eu já tive a minha primeira relação sexual. Não foi, não sei se pode falar aqui, mas assim, não foi uma relação sadia, porque era uma mulher adulta, né? Então, já começou errado, e aí você vai abrindo brechas para que o inimigo cada vez mais trabalhe na sua vida, né? Sem você saber, é claro, né? Mas assim, a palavra de Deus diz que um abismo atrai o outro abismo. E aí foi nessa situação, né? Acabei me envolvendo com drogas, com alcoolismo. Você tinha quantos anos? Mais ou menos uns 16, 17 anos. E eu fiquei muito afundado nisso, muito afundado. Pedi autorização do meu pai para sair de casa, fui morar com amigos, porque era insustentável. Na verdade, eu trabalhava em 2 trabalhos, né? Eu sempre fui muito estudioso. Então, eu ingressei no meu primeiro trabalho através da Cidade dos Meninos, que é uma escola que tem esse trabalho de ajuda social, né? Mantém esse trabalho social de ajudar crianças em condições de carência, de deficiência, que não tem condições de pagar um curso particular. Então, ali foi a minha porta de início. Foi a porta de início do primeiro trabalho. Só que junto com essa porta do primeiro trabalho veio também as outras coisas, né? Porque daí eu tinha o dinheiro, tinha o salário, ia lá, bebia, fumava, usava droga, né? E aí eu tive um turno cheguei a conquistar 2 trabalhos ao mesmo tempo, simultaneamente, para me manter. Então eu pensava assim, tá tudo certo, porque a destruição, não tô fazendo mal a ninguém. Estou trabalhando, estou pagando por aquilo que eu consumo, na minha cabeça... Tudo ok. Você não faz mal a ninguém, então tá tudo certo. Não era uma pessoa que saía roubando ou praticando crimes, né? Fazia mal pra você e tava tudo certo. E tá tudo certo. A princípio, a ideia era essa, né? Mas... E aí a gente vai vendo que não é dessa forma, né? Vai atrasando a nossa vida. Entendi. Rapaz. Pode ser que tenham, assim... até mesmo aquela criança, hoje já é pré-adolescente, isso é muito jovem, né? Talvez você tenha uns 11, 12, 13 anos. Aqui a gente está percebendo uma história, né, Gabriel? Que mostra que as coisas não chegam de supetão, né? Nada é do dia pra noite, do nada, né? Não vai chegar um chifrudão vestido de vermelho pra você, use drogas! É muito sutil a coisa, né? Sorrateiro. Tanto é que ele falou assim, eu trabalho... Pago minhas contas, não devo nada pra ninguém. E aí que eu falo? Tá tudo certo, tá tudo bem. E assim, no começão lá, você vai, eu uso tudo, depois do dia eu tô bem, vou fazer as minhas coisas. Trabalhar, vou continuar a fazer as coisas. Mas eu acho que não parou por aí, né? Não parou por aí. Mas assim, só antes de você continuar, algo que eu percebi, que a gente fala bastante aqui no podcast, é a importância da família, né? E, assim, no que você disse, começou lá atrás... A maneira que seus pais se envolveram, se relacionaram, no divórcio, depois no exemplo que seu pai dá pra você em relação à bebida, ao cigarro, e que foi uma porta de entrada, né? Sim. Por isso que a gente fala da importância da família, né? Na criação de futuros líderes, né? De futuros bons cidadãos. A família é base, é muito importante. Então você, pai e mãe, saiba dessa influência que você tem na vida do seu filho. Eles estão a todo momento te enxergando como o líder dentro de casa, né? É isso aí. Culturalmente falando, né, alguns pais acham que isso é normal, né? Trazer essa questão de danças sensualizadas, da bebida, e tudo dentro de casa. Tudo começa dentro de casa, na verdade, né? Nada do que foi feito, na verdade, ou é permissivo, na verdade, começa com a permissão, com a ausência do não na vida do adolescente ali, da transição do adolescente aliás, da criança para o adolescente, né? Ou começa dentro de casa. E culturalmente falando, o Brasil ele é complicado nesse sentido, né? Sim. Inclusive o pastor Ronaldo trouxe alguns dados alarmantes em um dos cultos lá da Batista,
né? Acerca de divórcio, acerca de drogas, enfim. Tantos dados negativos que nós vemos, né? Que como o Gabriel estava falando, destrói a família, né? A convivência familiar e tudo mais. E fica sem parâmetro, não tem base, perde tudo, né? Exatamente. E é isso, você não tem parâmetro, você não tem alguém que te auxilie. Uma oração, uma explicação e nada. Você ali, está ali. Só existe. Só existe. Não tem conversa, não Exatamente. tem diálogo. Fala, Você olha, só presta atenção aqui, existe. vamos conversar sobre isso. Se você ir por aqui, você vai estar em tal lugar, né? Isso aí. É uma orientação, né? E aí você vai quebrando a cara muitas vezes, né? Então, assim, vamos lá. A gente vem de um lar desregrado. Vem uma separação, de um divórcio. É criado com a mãe. Então, assim, acaba que tira um pouquinho da figura paterna da sua vida. Aí depois, quando eu fui adolescente, entrando na parte da adolescência, eu fui morar com meu pai. Aí meu pai já tinha uma outra mulher que já tinha um outro filho. Então, assim, dividia também essa questão do amor, do cuidado, vamos dizer assim, né? E aí, são vários fatores. Aí teve essa questão do envolvimento com álcool, com sexo, antecipadamente, porque 11 anos é uma criança. Anos, lógico. Ainda mais com uma mulher adulta, que você tem uma figura ali que talvez seria uma protetora, vamos dizer assim. Sim. Então, é complicado essa situação, né? Mas tudo começou dessa forma, então foi escalonado. O diabo, ele sabe muito bem como trabalhar. Porque ele tem margem para isso, ele tem base para isso, né? Então, assim, quando ele pega uma vida vulnerável como a minha, é muito mais fácil de fazer o que ele tem para fazer, né? Mas, assim, acabou que, resumidamente falando, né, eu comecei a usar drogas, maconha, depois foi para drogas mais fortes, né, cocaína, cheirei muita cocaína, então, assim, me perdi nesse vício. Larguei os 2 empregos, comecei a ficar, a traficar, vamos dizer assim, de pouquinho, vendendo alguma coisinha aqui, vendendo objetos aqui, para tentar manter isso. Só que, graças a Deus, Deus ainda sustentava, né? Deus ainda não permitia que como Jó, né? Foi permissivo até certo ponto, não toque na vida dele. Então, eu acredito nisso, que Deus, ele dá permissões também, mas não toque em certos pontos, né? Dá permissão ao diabo, mas não toque em certos pontos da vida, né? Penso eu, né? E aí, o que acontece? Depois disso, eu conheci uma menina, onde eu tive essa minha primeira filha. Então, a minha primeira filha, na verdade, ela não é do meu atual casamento. Ela é de um casamento não, na verdade, um relacionamento que eu tive anteriormente. E nessa época eu ainda estava envolvido com drogas. Porém, foi um pontapé para que eu pudesse sair dessa situação, né? Então, eu tive a minha filha com em torno de 18 para 19 anos. Comecei a procurar emprego, comecei a trabalhar no shopping em Campo Grande, numa loja de esportes. Voltou a querer ter um emprego, sim, aí sim, Deus começou a trabalhar na minha vida a partir daí. Foram longos anos ainda de sofrimento. Foram quantos anos nas drogas, nesse sentido? Mais ou menos, coloco uns 15 anos, eu comecei 14, 15 anos. Nossa. Eu fiquei até uns 26 anos, mais ou menos. Até uns 26 anos usando. Mais ou menos uns 12 anos, 10 anos, mais ou menos. Usando. Mas assim, aí é que tá, a destruição, ela acontece, como eu tava falando, um abismo atrai o outro, então o uso era... eu vou beber, vou usar na festa aqui. Tá. Não era mais assim, né? 100% você... na Vivendo verdade, só você era daquilo ali. viciado. Você é viciado. Não dá pra falar que não é. Porque você não tem controle sobre aquilo. Entendi. Né? Você não consegue. Então, uma coisa chamava a outra. Então, assim, às vezes eu falava, não vou usar. Mas aí eu bebia uma cervejinha, falava que nada, vou ter que achar alguém, algum lugar que venda, enfim, ia atrás e conseguia me obter da droga ali pra usar a droga no final de semana. Então, na minha cabeça que não sou viciado, eu só uso socialmente quando eu for beber, quando eu for pra uma balada, enfim.
E aí aconteceu uma outra situação, né? Quando eu tinha... Eu morava junto com essa ex-companheira. E aí eu saí de casa também, abandonando a minha filha. Com 4 anos de idade, eu fui para Florianópolis, morar em Florianópolis. Nossa. Então, assim, o diabo ele não é novo nem nada, né? Ele só usa as repetições. Ele quer trazer uma maldição hereditária para a família, né? E aconteceu que nessa situação eu me desvencilhei separei, vamos dizer assim. Na verdade, não separei porque não tinha relacionamento sólido, né? E aí eu viajei para a cidade de primeiro eu fui para Londrina, uma mão na frente e outra atrás, saí doido, falei assim, não quero mais essa vida, não quero mais ficar com você. E aí fui para Londrina. E aí lá também continuei com essa experiência de droga, de prostituição, de promiscuidade, né? Só que agora muito mais envolvido, porque não tinha parente perto, não tinha ninguém para te julgar, não tinha ninguém para olhar, então fica o bicho solto. Então assim, não tem a possibilidade de algum familiar ver e contar a vergonha pro pai, ou pra mãe, ou pra avó, que seja, ou pra tia. Você não tinha compromisso com ninguém. Exatamente. Aí você começa a afundar cada vez mais. Porque a sensação da falsa liberdade que você tem pra fazer isso, ela te cega. O diabo, ele te cega com essa liberdade, né? Essa falsa liberdade. Você tá numa região que gira muito dinheiro, que a economia é forte, que você tá num bom trabalho, num bom emprego, numa boa situação, só que você acaba se afundando cada vez mais, né? É isso que aconteceu. Mas aí eu acabei indo para Florianópolis, de Londrina fui para Florianópolis, Santa Catarina, onde eu fiquei 2 anos lá. E aí eu me relacionei com uma mulher que era barra pesada do morro. Caramba. Né? Me relacionei com uma mulher e me relacionando com essa mulher, meu primo entrou em contato comigo e falou que é minha filha, porque assim, a única forma de sair de perto para assim acontecer atritos, né, foi a minha família ligando para mim, tentando conversar com ela, porque assim, até então ela não me deixava sair, entendeu? Da onde eu estava ali, do meio onde eu estava. Mas isso é uma forma resumida que eu tô falando. Aconteceram muitas coisas, eu sei que o tempo não é tão... Não, mas aqui fica à vontade. Mas assim, de maneira resumida, eu me envolvi com essa mulher que era barra pesada lá. Meus parentes entraram em contato com ela, comigo, para me trazer de volta. Mas foram mais ou menos uns 6 meses de conversa, porque eu precisava ver minha filha e tal. Mas eu estava envolvido, né? Estava envolvido emocionalmente, estava envolvido com droga ali naquele lugar. Então, assim... Pra mim era muito cômodo. Então, sabe quando você quer ir, mas não quer? Você fica em cima do muro, porque você não tem base, né? Não tem parâmetro do que é melhor. Nesse ponto você já tá totalmente um dependente químico. Vulnerável, Dependente químico, total. Porque ali o acesso é muito fácil. Muito fácil, né? É muito fácil. Você tá num lugar que já é uma atmosfera que vende isso, que vive isso, né? Enfim. E a dependência, sua cabeça, seu corpo, tudo pede pela droga. Droga a todo momento. A todo momento. Você vive em função da droga. Você não consegue mais ter uma conversa sadia com uma pessoa sem que você lembre que você usa. Entendeu? Então, assim, primeiro que o meio que você vive, isso é muito importante para quem está assistindo, o meio que você vive acaba te influenciando aquilo que você faz. É verdade. Né? Porque, assim, eu, por viver no meio, só conversava com pessoas que eram também usuárias, então a conversa era sobre droga. Sobre aquilo, né? Sobre aquele meio que você vivia. Não tinha outra coisa, outro assunto. A vida se resumia nisso. Se resumia nisso.
Então, sempre, tem uma cerveja, vamos beber uma cerveja e tal. Então tá. Era normal se falar, então vamos comprar tanto de droga, tanto de carne, tanto de cerveja. Porque assim, era algo cotidiano, corriqueiro. Aquilo fica impregnado, incrustado em você. Sim, né? sim. E eu já tava numa situação assim, feia. Roupas feias. Não cheguei a ser morador de rua, mas a situação tava precária, né? É difícil falar, talvez não dá para ilustrar a situação, mas era assim, deplorável. Quem via barbudo, cabeludo, cara sujo, que não liga muito para banho, aquela... Só queria viver um dia após o outro ali pra usar a droga e tal. Isso que é muito importante o ambiente que a gente frequenta, né? Sim, tem que ficar isso. Mas eu tinha uma certeza no meu coração, sabe? Eu acreditava em Deus, eu tive esse contato lá atrás e isso me dava força, me dava fé, né? Eu tive fé. Porque eu falava, Deus, se não for pra mim mudar, que o Senhor me mata, que o Senhor me leva. O meu pedido pra Deus era esse. Eu não queria seguir, né, vivendo se não fosse dessa forma, né? E aí eu voltei para Campo Grande. Aí eu morei de favor na casa de uma tia que me recebeu carinhosamente bem, né? E aí eu comecei a ter contato de novo com a minha filha, trazia ela para os finais de semana. E aí eu comecei a me envolver, né, com uma outra mulher, mas nessas idas e vindas, perceba, eu namorava, eu ficava com outra mulher, aí eu namorava, eu ficava, então assim, também eu tive muitos relacionamentos sexuais, vamos dizer assim, me relacionava muito com outras pessoas, então ia em festa, ia numa balada, ficava com uma, ficava com outra. A prostituição também era uma parte muito forte da minha vida. Porque até então, na época, meu pai também, por uma falta de conhecimento, ou talvez sim ou não, ele falava, você não é para casar, você não é um rapaz que vai casar. Você tem que curtir sua vida, você tem que aproveitar. Colocou isso aí dentro de você, né? Exatamente. Então aí você fica com aquele medo de se relacionar. Você não quer se machucar. Porque, primeiro, você não acredita que o amor exista verdadeiramente. Porque você não experimentou. E não tem como você falar de algo que você não experimentou. Né? Aí você se relaciona com 11 anos de idade. Com uma pessoa que tem uma idade para ser sua mãe. Né? Pensa bem. Então, era só sexo. Você não quer outra coisa ali. Você não entende de outra coisa ali. Aí, as outras namoradas era só isso. Só pegação, azaração, sexo. E aí você vai também entrando nessa bolha de achar que um relacionamento verdadeiro também não existe. Não existe. Né? Sim. Não tem essa referência, né? Não tem essa referência. É muito difícil. E o próprio pai falando aquilo é um pai que também está traumatizado com relacionamento. Com relacionamento. Né? Porque... Mas assim, olha só, o trauma lá do altar trouxe essa experiência. Quer dizer, na intenção talvez de não fazer com que isso passasse para mim, filho, não tem essa desilusão amorosa que eu tive, então eu não julgo. Entendeu? Talvez foi a experiência que ele teve. Claro. Sim, lógico. Né? E falou assim, filho... Isso provavelmente já veio também do pai dele, que veio do avô dele. Pois é. Então, o pai dele abandonou ele quando era criança. Então, ele foi criado só com a minha avó. Entende? Então, o negócio é muito mais profundo. Sim. Muito mais profundo. Né? Então, ele também, com a experiência ruim, falava, filho, não casa, se relaciona, né? Quando for o momento certo. Mas nunca tinha um momento certo, né? Esse momento não chegava. Não né? chegava. Então, assim, era muitos relacionamentos, era términos, namoros, sexo, enfim. E nisso eu me relacionei com muitas mulheres também, né? Então, além da droga, da prostituição, da bebida, dos vícios, era isso. Eu era um guri que vivia fedendo cigarro. Onde que eu ia, eu tava cheirando ou cigarro ou cerveja, né? Teve uma época também, quando eu retornei, comecei a trabalhar, mexer com... Você conseguiu retornar para sua filha? Sim, que eu retornei, isso. Eu voltei para Campo Grande. E aí eu fui trabalhar no camelódromo. Eu saí de um namoro e aí eu comecei a namorar com a minha atual esposa. Ah, tá. Ela também saiu de um relacionamento, a gente começou a namorar.
E aí nós decidimos morar junto. E aí começa o início de uma outra história, né? E isso, então, eu passei por todo esse período sombrio na minha vida. Cheguei em Campo Grande, comecei a trabalhar no camelódromo, mas aqui no camelódromo foi, assim, também pior, uma fase ruim, porque todos os dias eu ganhava muito dinheiro. Ganhava muito dinheiro, não. Na verdade, na época, eu lembro mais ou menos, eu ganhava uns R$300 por dia. Na época, assim. E R$50 todos os dias eu comprava R$50 de droga e mais uma cerveja. Então eu tinha que tomar uma garrafa de cerveja, ou duas, sozinho. Eu saía dali, né, do camelódromo, eu alugava um quartinho aqui na rua Dom Aquino, eu me lembro até hoje, acho que pagava R$600 por mês na época. Mas isso era a minha liberdade, a minha ideia de liberdade era essa. Não, agora estou bem, estou trabalhando, fiz uma sociedade com um rapaz lá, que tinha um box de mexer com conserto de celular, de notebook. E aí eu vinha pra casa, consumia droga todos os dias ali e bebia uma cerveja. Isso era um cinquentão, ia pra isso. Era pra isso. Eu separava R$50 todo dia pra fazer isso. E aí, nesse meio tempo, eu conheci a minha atual esposa, né? Que tinha saído de um relacionamento que ela tinha. Eu também saí de um namoro que eu tinha, né? Com uma menina que, inclusive, veio morar aqui em Campo Grande. Ela era de Florianópolis, me acompanhou, veio pra cá por conta... A gente terminou, ela voltou pra lá. E aí, eu, por uma ironia do destino, fui morar no mesmo condomínio que o pastor Marcos Risse mora. Olha só. Olha. Então, a gente sempre topava ali no elevador e eles perguntando, vocês são os vizinhos novos? Nós somos pastores da igreja, pastora Márcia, né? Pastora Márcia Risse. Inclusive o pastor Marcos já veio aqui, já um grande abraço pra ele, né? Um episódio muito assistido aí, Márcia foi Risse também, e que você que não assistiu precisa assistir. Precisa assistir, muito bom. Mas então ficava nessa, a gente se topava ali no elevador, né? E aí tínhamos esse contato. Olha, nós somos ali da primeira igreja batista, mas até então eu já tinha conhecimento do que era igreja e tudo mais. E aí, um belo dia de dezembro, eu já estava com a minha atual esposa, só que nós não éramos casados. Eu decidi, eu fui numa festa de família de final de ano, eu lembro que era Natal, e aí eu falei pra ela, Tainara, eu não quero mais usar droga, não quero mais usar isso. Aí ela chorava, mas isso aconteceu uns episódios juntos que eu tentei suicídio, né? Dentro do apartamento, eu louco, a gente bebeu muito. Eu usei muita droga escondido dela, porque ela já não gostava. Ela já usou também. Só que ela nunca. Só que isso foi uma parte também da adolescência dela. Uma hora, quando tiver oportunidade, talvez ela conte isso. Né? Mas ela usou maconha, pasta base, aquele baseado, enfim. Uma droga pesada também. Né? Não era só um cigarrinho. Né? Então, a Tainara também teve esse episódio na vida dela. Mas nesse momento ela já momento não. Nesse momento a gente estava junto, só que a gente bebia, fumava. Eu fumava em torno de 2 carteiras de cigarro por dia. Nossa. E aí eu falava pra ela assim, que nesse dia eu bebi bastante. Saí com os amigos. Eu usei muita droga e queria me jogar do 8º andar, que é eu morava um andar acima do pastor Marcos. Né? Então ali foi assim onde eu era cético, na verdade, com relação a espírito, essas coisas, né? E foi a primeira vez que eu vi o espírito da morte, vamos dizer assim, ou um espírito maligno lá embaixo, me olhando, ela falou, quem que tá... Nesse dia eu cheguei, a gente brigou muito, e ela falou, Dário, pra quem que você tá olhando lá embaixo? E ela olhou na janela e ela viu uma figura. E aí eu olhei e eu falei, eu estou vendo o que eu estou vendo? Eu falei, você está vendo o que eu estou vendo? Ela falou, eu estou vendo. Por que ela tá lá embaixo? Ela tá te esperando? Ela falou assim pra mim, Tainá. E a gente não era evangélico nem nada, né? Nessa época, não frequentava igreja. Eu falei assim, eu vou dar cabo da minha vida. Eu falei, eu não quero mais isso, eu não quero mais ser um drogado, não quero mais Meu Deus. essa pressão,
né? Essa pressão. Mas ali estava acontecendo a mudança, né? A transformação, né? E aí ela pegou, a gente brigou, quase saímos em vias de fato. Ela me puxou da janela, me jogou no chão, ali eu apaguei no chão. Fui acordar depois de umas 2 ou 3 horas, isso já era madrugada, foi um escândalo. E aí a gente ficou meio brigado nessa época. Ela falou, Dário, você tentou se matar, não sei o que, eu quero que você pare de usar isso aí. E ainda continuei mais algumas vezes, mas um Natal em família, eu usei a última vez e falei pra ela, olha, essa é a última vez que eu uso isso. E ali já estava acontecendo uma transformação, né, do Espírito Santo de dentro para fora, vamos dizer assim. E uma vez bebendo ali, tomando cerveja na esquina do Posto Aloy, né, onde que é a Fernando Correia com a 14, se eu não me engano. Tinha uma conveniência lá. Eu e minha esposa fomos lá, que era domingo, vamos encher a cara. E aí, nesse dia, a gente tava bebendo muito, né? Também bebemos a tarde inteira, porque era domingão, vamos tomar uma cerveja, né? Vamos dizer assim. E aí eu fui tocado ali, eu falei, Tainara, vamos pra igreja? Nossa. Ela falou assim, você tá louco? Você tá do bebendo? Nada, você tá assim? do Então, nada. Você sabe onde você tá ou não? Bêbado aí, quer ir pra igreja? Você tá maluco? Vamos pra igreja? Eu falei, amor... Ela falou assim, amor, você tá bêbado? Como que você vai pra igreja? Eu falei, não, eu preciso ir, eu vou ir. E aí, ela falou assim, bom, se você tá insistindo, vamos passar em casa, então tomar um banho e vamos, né? Não vou me opor a isso, né? Nessa época, ela disse isso. E a gente foi pra igreja, na verdade, foi pra casa, tomamos o banho e fomos pra igreja. E na época, tava pregando o pastor William. Pastorzão. Sim, meu sonho. É meu sonho. Meu sonho, lindão. Meu Lindão. Então, assim, rapaz, nesse culto eu lembro que eu chorei tanto, me arrependi aos pés de Jesus. E foi ali a minha primeira, no apelo ali, né? Foi a minha primeira vez que eu aceitei Jesus, né? Olha, depois de tanto tempo. Uhum. E aí, mais umas 3 vezes, umas 3 cultos depois, aceitando, falei, tá bom, agora aceitei foi, Jesus mesmo. Agora né? foi. Agora é de verdade. E ali também, né, nesse dia que eu cheguei em casa, eu tava fumando um cigarro, era 1h da manhã, falei pra minha esposa, falei, ó, esse aqui é meu último cigarro. Olha. E ela riu da minha cara, falou assim, cara, você fuma 2 carteiras por dia. Eu não acredito nisso. Mas assim, foi Uma coisa muito doida, vai bêbado pra igreja e fala que é o último fumar o último cigarro. cigarro. A palavra de Deus fala, né? Venha como está, mas não permaneça como está. Sim. Mas eu joguei o cigarro boa. e nunca mais eu coloquei outro cigarro na minha boca. Isso já tem mais de 6 anos, para honra e glória de Deus. Falou, tava falado. Falei, foi decisão. Mas assim, claro que o poder de Deus agindo através de nós, né? Força minha mesmo. Mas eu creio que, né, teve muita intercessão por trás disso. Né? Muita intercessão. Nossa. Alguém estava orando. Descobri depois que era a pastora Márcia, que acordava às 5 horas da manhã e falava, eu oro por todos os condôminos aqui desse apartamento. Orava, pessoal. Ela é uma mulher de oração, né? Ela é de muita oração. Sim, a gente experimentou essa... A gente considera ela como uma mãe para nós, o pastor Marcos, né? Que nos acolheu, né, quando nós estávamos assim, perdidos mesmo, né? Então nós fomos para a igreja, falamos para eles, e eles deram esses primeiros, nos ajudaram nesses primeiros passos, né? Com relação ao ir para a igreja e tudo mais. E aí Deus começou a transformar e trabalhar na nossa vida, né? Isso faz daquele casal, pastor Marcos e Márcia, um exemplo de liderança que acredita em pessoas independentemente do estado que elas estão, né? Não é aquela coisa da pessoa ver, puxa, isso aí não tem mais jeito, não. Tem mais jeito, não, larga a mão. Não, acredita, né? Porque a grande questão da liderança é aquele líder que percebe as coisas ao redor e ele transforma, né? Sim. E a gente transforma coisas ao redor, circunstâncias, transformando pessoas. Acreditando que pessoas podem mudar, que pessoas podem sair de um ponto totalmente... Você vê, ele estava todo derrotado, dominado pelas drogas, né, com uma vida
uma sexualidade toda destruída, com um casamento totalmente, né, sem princípios, sem valor, vem de uma história familiar conturbada, destrutiva também, mas teve alguém que acreditou, alguém que orou. Essa história, liderar com fé significa isso, né? Ter fé certeza. Que as pessoas podem realmente mudar. E investir e ajudar pessoas a mudarem para melhor. Exatamente. Coisa linda. E hoje, o que eles fizeram com você faz hoje com outras pessoas ali, com outros acolhidos ali. Fala um pouquinho pra gente da Associação Nova Criatura, do seu trabalho ali. Então, a Associação Nova Criatura foi fundada pelo pastor Marcos Rich, né? A princípio com essa intenção também de ajudar as pessoas que estão em situação de rua. Atualmente são 3 casas, né? É o ponto de apoio, a casa de apoio, a casa... a República, né? E tem a casa de tratamento. Então, são 3 fases ali. A primeira casa é onde a pessoa chega, né? Ela saiu da rua, chegou nessa casa, ela vai ter 4 refeições ao dia, ela vai ter direito a banho, ela vai ter onde dormir, onde pousar, né? E isso é uma casa de passagem, é a primeira casa que nós temos. Sim. Né? A segunda... é a casa daqueles que já passaram por esse primeiro período, né? Passaram por o processo da ressignificação, estão passando por um outro momento, né? De reabilitação, de trabalhar com a sociedade. Ressocialização. Exatamente. E a terceira fase é a República, porque tem muitas pessoas que saem das ruas, mas elas não são nem daqui de Campo Grande, não tem família aqui em Campo Grande, saíram de outros estados. Então, assim, não tem realmente um lugar para ela firmar. Também saiu do presídio, né? Do presídio ficou também. Um tempão lá no presídio. 20, 30 anos. Tem família que já... Ele nem sabe onde está a família, a família já abandonou e exatamente. Então, ele passa por esse processo, né, de ressignificação, né? E aí ele começa a trabalhar, ele fica na República, né? Até ele conseguir um trabalho, até ele casar, até ele ter a sua vida ali, né? Então, a Nova Criatura, ela trabalha nesse sentido, né? E eu digo assim, é tão importante a obra da Nova Criatura, porque ela tira um indivíduo que pode causar danos para a sociedade, e as pessoas às vezes não têm essa visão, né? É menos investimento em segurança, é menos preocupação, é uma cidade mais segura, porque se você investisse nesses projetos, né? Então, hoje, a Nova Criatura ela é um divisor de águas para as pessoas, para muitas pessoas que, lógico, como eu acredito que o processo é válido, né? Porque eu não tive alguém que me auxiliasse, mas com certeza, se na época eu tivesse alguém que me acolhesse, que entendesse, né, sobre o que é passar por ser adicto, né? Que nós chamamos a pessoa adicta. Com certeza eu estaria, né? Teria dado um upgrade na vida. Antes. Né? Não precisaria ter passado por muitas coisas na minha vida que eu precisei passar até chegar a isso. Então hoje a gente tem isso, né? Através do projeto Nova Criatura. Que legal. E recentemente tive um contato bem próximo com os meninos lá, inclusive mandar um abraço pra eles, o Jabes, o Fernando, o seu José, o André. Também conheci o Ricardo. Marcinho, enfim. E essa galera é super Essa galera é super de Deus. Um abraço pra eles, eles vão assistir isso aí, ó, gurizada. Vocês são show de bola. E são histórias, assim, impactantes mesmo. De transformação de transformação de vida. E muitos, o Jabes mesmo tava me contando a história dele, desde lá da sua infância, o que você falou da família, da criação da mãe dele, de tudo que ele passou também, enfim, são histórias realmente que tem que ter muita fé, né, pra ter mudança, porque se não for pelo poder de Deus, fica complicado. Mas, obviamente, que também precisamos de projetos que vão estar ali no dia a dia, né, com essas pessoas, né, como a Associação Nova Criatura, porque se não tiver esse apoio também, né? Exatamente. Em 2020, né, então entrou, o pastor Marcos, então, tinha criado a Associação Nova Criatura, ele era o fundador, né, com apoio da Igreja Batista, claro, caminhando juntos, né, e aí, então, 2020 entrou o pessoal que é da FUNASP, que é o Carlinhos, que hoje faz parte de toda a gestão ali, né? E aí começaram a ser implementadas, né, tarefas, execuções, no sentido de melhorar
a qualidade e a vida dessas pessoas. Porque até então era assim, a pessoa, tinha 2 casas, né? A pessoa chegava lá, ela ia para os cultos, ela ia para a igreja, mas ela não tinha um apoio psicológico. Era só a vontade sem a gestão, né, de fato. Então, assim, de 2002 até 2020, foi mais ou menos isso aí. A pessoa chegava lá, existia o projeto, o pastor acolhia, né? Tinha famílias que ajudavam as pessoas que entravam ali, né? Pessoas que podiam ajudar. Quem não podia ajudar, a gente também dava um jeito de alocar lá. Só que assim, depois que entrou o projeto, a FUNASP, entrou o Carlinhos ali, nós fomos conscientizados e instruídos de maneira melhor. Né? E aí, até então, eu não fazia parte da presidência, eu era da tesouraria da Nova Criatura, né? E assim, começou a ter os 12 passos, dos passos da ressignificação, da reestruturação, da reestabilização. Então, assim, foi modificando o projeto, né? Hoje, ele é um projeto mais consistente. A pessoa entra, ela tem uma finalidade desde a hora que ela entra até o momento que ela vai passando, as transições, a evolução, ela é palpável. Você vê que as pessoas, que os meninos que entram ali, eles começam a ter uma evolução porque existe um passo fundamental. Existe todo um processo, né? Todo um processo para que ela seja ressignificada. Que legal. E hoje ali vocês, juntando nas 3 casas, quantas pessoas vocês atendem ali, mais ou menos? Eu estimo agora umas 60 pessoas 60. a 80 pessoas, mais ou menos. Legal. E quem tá nos assistindo que pode, não sei se tem como ajudar, se tem como enviar uma verba, ou com tempo, com oração, como que faz para conhecer melhor e poder ajudar o projeto? Então, ó, a Nova Criatura, ela, através do Pastor Marcos, que é o nosso cabeça, quem tiver interesse, né, em doar, porque a princípio eu entrei na diretoria, eu fazia parte da tesouraria, né? Mas essa parte das doações tem que entrar em contato com o Pastor Marcos. Posso colocar o telefone dele aqui? Lógico, a gente também vai escrever aqui também na produção. O WhatsApp do Pastor Marcos é o 999748280. 999748280. Então, qualquer doação, né? Porque hoje, assim, nós temos um processo muito rigoroso com relação às doações, na aplicabilidade desse dinheiro, desse recurso, né? Então, é muito importante que essa gestão ela seja feita de forma eficiente para não ter, né? E toda a prestação de conta também, para quem quiser, né? Essa prestação de conta a gente dá da Nova Criatura. Que legal. Isso que é muito importante. A Associação Nova Criatura é muito responsável nesse sentido de prestação de conta, o que eles fazem com dinheiro. É acompanhada por uma outra fundação, que é a Fundação Nacional de Assistência Social à Pessoa Humana, né? A FUNASP. E tem uma ajuda ali, o pastor Marcos é acompanhado nessa área. Você já fez parte da tesouraria, sabe da seriedade que é feito o trabalho ali. Então, você quer ajudar para ficar muito tranquilo nesse sentido que realmente... vai ser assim um apoio financeiro que vai ajudar na transformação de muitas pessoas. Legal. Infelizmente o nosso tempo correu rápido, né? Mas assim, vamos falar um pouquinho agora aí. Você hoje então também é corretor, né? Tem a sua vida, tem a sua família, tem as suas princesas, atua aí na Alfa Imóveis. Como que tá a vida hoje aí, depois de toda essa história, essa trajetória? Então, eu me batizei em 2020, né? Na Igreja Batista, né, para honra e glória de Deus. Amém. Tivemos esse processo, eu e a minha esposa entramos, a pastora Márcia nos ajudou, o pastor Marcos na época nos ajudou a passar por essa etapa de santificação, de restabelecer as raízes, né, de ir lá pedir perdão a quem devia ser pedido perdão, tanto que a minha esposa na época ela não falava com o pai dela e o pai dela entrou com ela no nosso casamento. Olha, nosso casamento, inclusive, foi na Igreja Nova Criatura, lá do Pastor Marcos. Na época, nós não tínhamos condições financeiras. Antes de ser corretor, eu trabalhava vendendo docinho na frente da igreja. Eu vendia uns conezinhos trufados, assim. O pastor Djalma me chamava o homem dos docinhos. Né? Lembra do pastor Djalma? Eu lembro dessa época. Grande Djalma. O homem do docinho. E aí, depois nós abrimos a nossa
cafeteria e boleria. Chamava Feitos com Amor, era na Rua Dom Aquino. Só que logo quando a gente abriu, veio a pandemia, 3 meses depois, pensa. Aí, então, assim, amigo, a gente juntou dinheiro. Eu falava assim, na frente da igreja da Batista, eu trabalhava todo domingo, eu digo trabalho, porque eu vendia os docinhos ali na frente, né? E eu falava, ó, é pro meu casamento, ajuda o meu casamento. Mas Deus honrou. Deus deu a festa, Deus deu o vestido, Deus deu o lugar. Então, assim, nós não tínhamos recurso. Por mais que a gente lutasse, né, ali, tentando vender esses docinhos na época, eu já vou chegar na parte do corretor. Não, lógico, mas com assim, certeza. Deus preparou tudo. Então, o nosso casamento foi muito lindo, foi bem organizado. O pastor Marcos com o pastor Djalma celebraram a nossa união ali. E depois disso, nós abrimos a nossa empresa, estou resumindo, né, claro. E quebramos por conta da pandemia. Então, assim, nós pegamos todos os nossos recursos, aplicamos em algo que não nos deu retorno por conta da pandemia. E aí, um belo dia, eu procurando serviço, trabalho na OLX, achei uma empresa que estava contratando corretor e não exigia experiência. E, inclusive, chama Nova House, essa empresa, que... Parabéns, Nova House, por essa iniciativa de contratar pessoas que também não têm experiência nenhuma, né? Estagiários aí que sonham em ser corretor de imóveis. Então, tá de parabéns essa imobiliária Nova House. E que me acolheu, né, na época. E aí eu cheguei para minha esposa e falei, amor, consegui um trabalho. Ela falou, ótimo, quanto que é o salário? Eu falei, não tem salário. Isso aí é um detalhe. Então você pensa, na pandemia, o cara chega e fala... não tem salário. Não tem salário. Eu falei, Dário, como assim? Mas tem ajuda de custo? Eu falei, não, amor, não tem ajuda de custo. Tem só a fé e o trabalho. Vamos pra cima. Mas eu sempre vim dessa veia da venda, né? Eu sempre fui vendedor. E aí, com o pessoal falando, daqui eu só vendi depois de 1 ano, depois de 6 meses, com 20 dias eu fiz a minha primeira venda, para honra e glória de Deus. Olha. Que benção. E aí, graças a Deus, a gente, depois de uns 3 meses, eu fiz mais uma venda bem alta, na época era 1.300.000 à vista. E aí veio um honorário muito alto, falei, gente, essa é a profissão da minha vida, o senhor que colocou no lugar certo. E aí, desde então... Eu trabalhei mais alguns anos nessa imobiliária grande aí, saí e decidi abrir um escritório com a minha esposa, né? A princípio era despretensioso, mas pela forma de trabalhar, de se relacionar com as pessoas, a gente acabou atraindo amizades. Eu quero trabalhar com você. E até então a gente precisava falar, não, Tainá, a gente precisa agora profissionalizar o negócio, né? Aí então a gente pensou em vários nomes. E coincidentemente, nós abrimos a Alfa Imóveis, né, escritório imobiliário, e coincidentemente tem relação aí depois aos Alphavilles da vida, aos Alfas, outras coisas. Entendi. Mas a princípio foi por conta do início, o nome era Alfa, né, que era o começo. O começo. O começo. Então, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, nosso Deus, né, que nos abençoou dos altos céus aí. Legal demais, hein? E agora, graças a Deus, aí, estamos seguindo firme, forte no mercado imobiliário, já tem uns 4 anos aí. Bacana. Uma empresa que já tem um nome, né, consolidado, graças a Deus. Trabalhamos com os principais lançamentos de Campo Grande, condomínios fechados de altíssimo padrão aí também. Nós estamos por dentro de todos eles, graças a Deus. Para honra e glória do Senhor, Deus honrou a nossa vida. Que legal, parabéns. Que história incrível, né? Incrível, olha aí como que... foi transformado e pela experiência dele ele ajuda outros e hoje ele pode contar essa história de vitória, né? Um grande líder aí. De significação, de reestruturação, de resiliência, olha aí. Muito, muito aprendizado. Parabéns, viu? Que Deus continue te abençoando, Amém. te usando, abençoando você, sua esposa, suas filhas. E a casa aqui é sempre sua. Quando quiser voltar, tá de portas abertas. Deus abençoe vocês também. Obrigado pelo convite, pela iniciativa e... com certeza vai impactar muitas vidas. Sim. Com certeza. É isso aí. E olha, a gente sempre pede aí pros nossos convidados dar uma mensagem final. Essa câmera aqui é sua. Também, se você quiser falar as mídias sociais da Alfa Imóveis, as suas, da Associação Nova Criatura. Enfim, fica à vontade aí, a câmera é sua. Pessoal, a Nova Criatura está passando por um processo de transição. Então, ainda nós estamos reformulando. Existe já a Associação Nova Criatura, se você procurar, você vai achar, né, no Instagram e no Facebook também, através das redes sociais.
Porém, nós estamos reestruturando, então vai ser todo refeito esse trabalho. Nós estamos fazendo um contrato de videomaker, porque a gente precisa dar cara para isso, né? Então, assim, eu entrei já... na verdade, eu entrei despretensiosamente pelo convite do pastor Marcos, só que eu entendo que Deus, ele não escolhe, né, os que estão prontos. Ele vai preparando aqueles a quem ele escolhe, né? Então, já tive insights, já tive reuniões com a Nova Criatura, onde a gente está reestruturando. Então, vamos ter Facebook próprio, vamos ter Instagram próprio, vamos ter uma frente de trabalho também, como a gente conhece vários investidores também, uma frente de trabalho que vai até esses investidores, que vai captar recurso para potencializar e aumentar. Tá? Hoje nós temos a pretensão de comprar o terreno do lado da Nova Criatura para aumentarmos o projeto, para fazermos um barracão, um galpão que vai trazer também pessoas para trabalhar ali. Então, assim, marcenaria, pessoal que trabalha com ferragem, enfim, a gente vai também dar esse acesso a essas pessoas. Que legal, entendeu? cara. Então, se você ainda não conhece o projeto da Nova Criatura, eu te convido a conhecer, né? Nós temos 2 unidades, as duas ali no Taquarussu, que são as principais a qual nós trabalhamos, e depois a outra casa de passagem, né? E isso é muito importante para você que quer conhecer mais a fundo, quer saber como é que funciona, quais são os passos, como que você pode ajudar, né? Seja na oração, seja através de recursos financeiros, seja através de uma mão que ajuda, de um curso que você qualifica outra pessoa, né? Esses tempos nós estávamos precisando ali qualificar as pessoas, que a gente não quer que eles saiam dali, porque tem muita gente que sai e não sabe com o que trabalhar. Então, se você ensinar a fazer crochê, a fazer bolo, a fazer uma torta, qualquer coisa que seja para edificação ali dos meninos, isso é muito válido, né? Show de bola. E o que eu quero deixar a mensagem é que, assim, confia no Senhor, né? Entrega seus caminhos, que Ele vai fazer o que é melhor para você, com certeza. Isso é uma mensagem que eu carrego para minha vida e que eu briguei muito tempo com isso, mas eu creio que o Senhor é fiel, Deus é fiel, Ele tem propósitos, planos infalíveis para nossas vidas. Show. E o arroba da empresa aí? Aqui é Alfa Imóveis, tá? O meu arroba aqui é o corretor, é o Premium Corretor, @Premium Corretor, tá? É Dário Ribeiro, corretor de imóveis. E a Alfa Imóveis, escritório imobiliário também, você pode procurar ali, tá? Só um instantinho. @alfaimoveis.br, tá? Tem a logo, essa logo aqui, tá? Então você que procura um imóvel para você, para sua família, quer ter um atendimento personalizado, entre em contato conosco. Show de bola. Feito, pai. Obrigado mais uma vez pela sua parceria, pela sua companhia. Tamo junto sempre. Estamos juntos sempre. É isso aí. Gente, obrigado por você que ficou até aqui, até o final. Não esquece de comentar o que você achou desse episódio. Compartilhe aí com as pessoas que você sentiu no coração de compartilhar, na sua família, seus amigos, pessoal da igreja, enfim, com o seu núcleo aí de influência. Não esquece de curtir e tamo junto. Até a próxima quinta-feira, às 19 horas. Estaremos por aqui, se Deus quiser. Deus abençoe você e sua casa. Forte abraço. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento. Mais Cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa.